fizeram uma observação para a gente que nos chamou muita atenção. Eles disseram, se você observar direitinho, cada capítulo do livro, ele vai dizer respeito a algum ponto específico do Livro dos Espíritos. E aí ele trouxe para mim algumas observações que eu, enquanto a pessoa que foi intermediária da obra, não tinha se atentado. O capítulo 1 se intitula Prece Intercessória. Uma mãe muito aflita, uma mãe muito preocupada, entra em prece fervorosa pelo seu filho, que, embora conhecedor da doutrina espírita, tinha se envolvido em uma série de situações que estavam trazendo muitos distúrbios para a sua vida. Se a gente for para o Livro dos Espíritos, na terceira parte, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na terceira parte, onde a gente vai encontrar as leis morais, no capítulo 2, a gente tem a lei de adoração. E aí, entre as perguntas 658 e 666, Kardec vai indagar a equipe do Espírito Verdade sobre o valor da prece. Para que serve a prece? A prece tem 3 finalidades precípuas. Se faz uma prece para agradecer a Deus, se faz uma prece para louvar a Deus, e se faz uma prece para pedir a Deus. Das 3 coisas, você acha que qual é a mais comum para a gente? Louvar, agradecer ou pedir? Um ou outro disseram agradecer, mas, em geral, a gente só se lembra de fazer uma prece quando a gente está muito necessitado. Quando a gente está muito necessitado, a gente faz a prece de joelhos, e não são os joelhos mentais, são os joelhos físicos, porque a gente termina achando que aquilo ali vai ter um poder maior, e se a gente pudesse, a gente colocaria até milho no chão, para colocar os joelhos em cima, que é para ver se através do sofrimento, o grito da gente soa mais alto e é atendido de forma mais pronta. Mas, em geral, quando vai passando aquela fase maior do aperto, a gente já vai tirando o milho, já vai se sentando na beira da cama, e depois a gente já faz a prece deitado, já com sono, e aí depois a gente vai se esquecendo e não faz mais. De sorte que é muito difícil a gente manter essa vigilância de a gente estar sempre em prece, pedindo que a espiritualidade superior nos envolva com as suas vibrações amorosas. Em geral, a gente vai sempre pedir alguma coisa, inclusive até pedir coisas que são de ordem material. Eu queria um emprego melhor, eu queria um carro mais novo, eu queria uma casa mais confortável e por aí vai. Mas, na verdade, a conexão se estabelece também para louvar e para agradecer a Deus pelo dom das nossas existências. Que, afinal de contas, a nossa vida é uma graça que nos é dada por Deus, e se a gente se lembra disso e a gente louva e a gente agradece, a gente sente seguramente de forma mais contundente a sua presença em nossas vidas. Porque quando a gente faz essa prece, quando a gente está muito desesperado, até para a gente se concentrar, para a gente conseguir sintonizar com os canais das esferas mais elevadas, a gente tem muita dificuldade. Quisera que nós tivéssemos mais esse hábito. Mas o fato é que aquela mãe aflita, que era inclusive dirigente de uma casa espírita, elevava o seu pensamento em oração, pedindo à equipe espiritual que auxiliasse o seu filho. E veja bem, nenhuma prece que a gente faz fica sem resposta. Naquela hora, ela vibrando com aquela energia e com aquela sinceridade no fundo da sua alma, uma equipe espiritual recebeu aquele pedido e, reunidos, examinaram o caso e decidiram
demandar a residência do seu filho, que estava completamente desequilibrado na esfera emocional, psicológica, sexual, e com isso recebeu os petardos dos espíritos que estavam ali perseguindo, esperando o momento para atuar nos seus campos perispirituais e provocando o processo obsessivo. A equipe espiritual vai à residência do jovem, o filho da dona Carmen, e quando chegam lá, encontram uma situação bastante delicada no que diz respeito ao comportamento emocional dele em relação à esposa, em relação aos filhos. Veja que ele era um homem casado, com 3 filhos, 2 rapazes maiores e uma menina, uma caçulinha. Ele estava tão envolvido pelo processo obsessivo que ele não dava atenção a ninguém de casa. E ele começava a achar que as pessoas, a mulher e os filhos, eram um verdadeiro estorvo na sua vida. A criança pequenininha, a caçula, louca por ele, mas ele simplesmente ignorava a criança. Os filhos mais velhos já estavam acostumados com aquele procedimento, mas a filha mais nova, como tinha uma ligação muito forte com ele, sentia-se muito atormentada pelo desprezo que ele dava à sua família. E curiosamente, recentemente uma pessoa mandou para mim um texto com uma história bem interessante. Um rapaz, um jovem pai, morador de uma comunidade carente, ele foi para uma reunião de pais e filhos, fez um sacrifício muito grande e foi para a reunião, porque ele queria saber o que estava acontecendo com seu filho no colégio, como é que estava aquele acompanhamento. E aí, ele faz um depoimento muito interessante nessa reunião, e que chama a atenção da diretoria da escola, que torna público depois o depoimento dele. Porque a diretoria da escola falava da necessidade de uma participação efetiva dos pais na vida das crianças. E ele dizia que saía de casa muito cedo, e as suas criancinhas estavam dormindo. Quando ele chegava em casa do trabalho, já era muito tarde, e as crianças estavam dormindo. E ele elaborou uma forma de que seu filho soubesse que ele, à noite, quando chegava do trabalho, ia lá, abraçava e dava-lhe um beijo. Ele dava um nó na ponta do lençol, todas as vezes que chegava à noite, cansado, ia lá beijar o filho e abraçá-lo. E essa era a forma dele comunicar-se durante a semana, já que ele saía tão cedo, que o menino estava dormindo e chegava tão tarde que ele permanecia dormindo. E a diretora achou aquilo ali de uma singeleza enorme, porque a pessoa chegar tão cansado, estressado, sobrecarregado, e encontrar ainda o tempo para aquele gesto que quando meu filho acordava no outro dia, ele sabia que eu tinha passado por lá. Então, não vai ser a ocupação, não vai ser o excesso de trabalho que vai justificar as ausências que muitas e muitas vezes se tem dentro do lar. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar o seguinte: o que aconteceria à sociedade se rompessem os laços de família? A resposta dos Espíritos foi um recrudescimento da animalidade, da selvageria, porque é necessário que a gente aprenda a evoluir em família. Então, aquele jovem, completamente envolvido com uma colega de trabalho, que tinha idade parecida do seu filho mais velho, ele cansou-se, muitos anos de convívio, uma companheira, e ele decidiu então se relacionar com uma jovem, porque era mais atraente, porque, enfim. Os espíritos obsessores, que o aguardavam de muito tempo, porque ele era um trabalhador da casa espírita. Veja que coisa interessante.
ele era um trabalhador da casa espírita, mas ele foi, devido ao excesso de trabalho, se afastando dos trabalhos na casa, se afastando das conexões espirituais que se deve manter quando você tem já a consciência e o conhecimento de todos os mecanismos que envolvem a nossa vida, desses intercâmbios que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. Então você tem que ter sempre mais cautela, sempre mais cuidado, sempre mais vigilância. E os espíritos ficavam lá à espreita, aguardando um momento onde ele oscilasse em seu pensamento para baixo, e aí eles o conduziram àquela vida, vamos dizer assim, irregular, que ele começou a ter. Então ele tinha uma mulher muito bonita no trabalho dele, uma mulher jovem, muito que se vestia de uma forma muito atraente, tudo. Ele foi se envolvendo com aquilo ali, e quando ele foi ver, ele já estava vivendo uma parte da semana na casa da moça, e outra parte ele ia para a casa dele, e ele deixava de ir para casa dizendo que tinha compromisso de trabalho e aquela coisa. Ele foi se envolvendo com aquela coisa toda. E isso é que motivou a mãe a fazer aquela prece para que a equipe espiritual fosse no socorro do filho. No meio dessa história toda, a autora espiritual faz uma abordagem de como era a vida dele, do Pedro, desse personagem, quando ele era jovem. Quando ele era jovem, ele já era jovem e trabalhador da casa espírita, porque a mãe, ele nasceu num berço espírita, e a mãe o educando com toda aquela sistemática de evangelização infantil, de turma da juventude, e ele foi crescendo vendo aquilo tudinho. Quando ele chegou na adolescência, na juventude, que entra na faculdade, ele se apaixona por uma professora, e essa professora, ela já era comprometida, sendo que essa professora vai se envolvendo com ele, e quando o seu esposo viaja a trabalho, ela termina se envolvendo mais profundamente com ele e engravida. Sendo que, como o relacionamento era irregular, ela decide pelo aborto. A gente sabe que no Livro dos Espíritos, entre as perguntas 344 e 359, Kardec trata da questão do aborto. Na pergunta 344, ele vai fazer a seguinte pergunta: qual é o momento em que começa a vida? Qual é o momento em que o espírito se acopla ao corpo físico? E a resposta foi: inicia-se no momento da concepção e se completa no momento do nascimento. Mas no momento da concepção, já lá existe um acoplamento do espírito com aquele zigoto. Informação essa que é corroborada na obra de André Luiz, chamada Missionários da Luz, no seu capítulo 13, que trata exatamente da reencarnação. Então, desde o momento da concepção, já existe ali uma vida. E o aborto, ele vai gerar consequências arrasadoras, tanto para o casal que decide pelo abortamento, porque, em geral, todos nós somos espíritos ainda atrasados. E do mesmo jeito que a gente não gosta quando pisam no pé da gente, a gente fica logo estressado, fica magoado, revoltado. Esse espírito reencarnante, ele não vai ficar nada satisfeito com o fato de ter sido rejeitado pelos seus pais. E, em geral, se tornam obsessores daquelas pessoas que o não quiseram aceitar na condição de filho. Da mesma forma, de outra forma, o espírito reencarnante rejeitado, ele entra numa faixa sintônica de muita dificuldade, de aceitação, com mágoa, ódio, revolta, em linhas gerais, perturbando muito o seu campo energético.
E aí, nesse momento da sua trajetória, ele adoece de forma grave. Adoece de forma grave do ponto de vista psíquico. E vai encontrar no trabalho, no tratamento dentro da casa espírita, a sua via de soerguimento. E ele passa a se integrar de uma forma muito intensa a todos os trabalhos que eram realizados na casa espírita. E aí ele vai se desenvolvendo enquanto pessoa, enquanto cidadão, ele se forma, ele constitui uma família, e aí vai levando as coisas dentro de uma certa harmonia, até que então vem o seu tédio, vem o seu cansaço de toda a estrutura, todo o regime, toda a rotina familiar, que muitos de nós chegamos num tempo que a gente acha cansativo fazer as mesmas coisas sempre, né? E aí você quer ver coisas novas, e aí você se esquece dos seus compromissos, das suas responsabilidades, e aí você entra numa faixa onde espíritos inimigos do passado ou do próprio presente vão ali de alguma forma cercando, até que, como pergunta Kardec na questão 459, capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam em nossos pensamentos? A resposta foi: influenciam de tal maneira que ordinário são eles que vos dirigem. O nosso pensamento vai atrair essas companhias espirituais, para o bem ou para o mal. A sintonia é nossa. Se a gente decide sair de casa para ajudar alguém, para conversar com alguém, para dar um conselho, para fazer alguma atividade caritativa, com certeza espíritos de faixas elevadas nos acompanharão. E se a gente decide sair de casa para fazer uma confusão com alguém, para tomar uma satisfação de uma questão que a gente está insatisfeito, ou para qualquer outra finalidade que seja menos importante, certamente a gente vai angariar companhias que nos levarão a dificuldades, a problemas. Então a sintonia sempre é nossa. E ele foi dentro desse campo, dirigindo a sua vida, trazendo um grande sofrimento, mas um grande sofrimento para a sua companheira. E curiosamente, a esposa dele passou toda a sua infância e juventude frequentando a Igreja Católica. E era uma criatura extremamente devotada. E quando conheceu, tendo sido apresentada a doutrina espírita, que tem um arcabouço lógico que é, vamos dizer assim, que é muito atraente, porque explica o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são as causas das nossas dificuldades, porque vivemos em famílias, às vezes, que não são para a gente muito adequadas, porque temos relacionamentos dessa forma, porque temos dificuldades e facilidades dessa ou daquela maneira. Então, o Espiritismo explica tudo. E ela, com a fé que ela tinha, já desde a infância, uma mediunidade extraordinária, encontrou na filosofia espírita exatamente tudo o que ela precisava para encaixar com a sua fé e revolucionar a sua vida. Ela se tornou a verdadeira potência espiritual do lar. E ele, embora o conhecimento que detivesse da doutrina espírita, ainda tinha muitas dificuldades pela sua própria condição evolutiva. E ele foi criando tanto do problema dentro de casa, com relação à esposa e os filhos, que chegou um tempo que ele começou a se aborrecer, inclusive para questões básicas, como fazer a feira da casa. Ele já não queria mais, porque ele estava extremamente aborrecido com todo mundo.
Então vamos ver que em várias dimensões, e a gente pode observar isso muito claramente nessa obra, e a gente vai ver como essa história vai se desenvolver de forma espantosa, e que mesmo com a gente com conhecimento espírita, às vezes a gente fica surpreendido com a nossa falta de habilidade para lidar com as questões mais básicas da nossa existência. Parece-me que nós somos verdadeiros desconhecidos de nós mesmos. E talvez seja por isso que Allan Kardec, na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, vai perguntar qual é a maneira mais fácil e mais eficaz do homem evoluir, do homem progredir no bem. E a resposta foi: um velho sábio da antiguidade já vos falou, conhece-te a ti mesmo. Então, se a gente não conhece a nós mesmos, a gente vai cair mais facilmente nas armadilhas que a vida, vamos dizer assim, nos apresenta. Porque muitas e muitas vezes, e a gente escutou isso durante a vida toda, que isso não pode, que isso é errado, que isso é aquilo ali. Mas se você sente a vontade de fazer aquilo, vai ser um conflito entre o que você escuta que é errado e o que você tem vontade de fazer. E qual seria a melhor maneira da gente equacionar isso aí? É a gente conhecer a nós mesmos. Porque se a gente conhece a nossa essência, a gente lida melhor com esses conflitos, porque a gente começa a aceitar a nossa própria condição. E ao invés de a gente rejeitar as nossas posturas que são ainda ofensivas e que são perturbadas e perturbadoras, a gente aprende a, vamos dizer assim, gerenciar esses sentimentos, fazendo com que as ocorrências que poderiam ser perturbadoras e poderiam ser atrativas para a gente, passem a ser vistas com muito mais normalidade, e a gente vai começar a compreender quando a gente deve dar atenção ou não a certas ocorrências do dia a dia. Então, o que é que acontece? O Pedro tinha um colega de trabalho que vivia uma vida completamente dissoluta. Completamente dissoluta. Ele era praticamente conduzido por uma criatura que do plano astral dominava-o psiquicamente, fazendo a ter uma vida completamente destituída de qualquer significação. Sendo que a vida, por mais que a gente não tenha, vamos dizer assim, um interesse de buscar, vamos dizer assim, a significação da essência da nossa vida, chega num ponto que faz falta para você coisas que são muito simples. Por exemplo, a questão da própria família mesmo, de ter um companheiro ou de ter uma companheira. Você pode observar, por mais que a pessoa goste de viver o mundo, chega uma hora que faz muita falta você ter uma pessoa com quem você possa compartilhar as suas agruras, as suas dificuldades. Faz muita falta. Claro que o ser humano é uma coisa extremamente complexa, né? Você vê uma pessoa que é solteira e fica absolutamente perturbada buscando um companheiro ou uma companheira. Eu queria tanto uma pessoa que me fizesse feliz, eu queria tanto uma pessoa que fosse assim, eu queria uma pessoa, aí fica com aquela conversa. Quando consegue a pessoa, aí começa a reclamar. Chega em casa, rapaz, a toalha molhada em cima do sofá, deixa os pratos em cima do balcão, não bota nem dentro da pia, fica ali, e eu que tenho que dar conta. Isso que a gente escuta, viu? Corta o pão, esfarela o pão, fica o pão, esfarela em cima da mesa. Aí começa. Sempre uma coisa e outra, e sempre está faltando alguma coisa. Aí, por algum motivo, se separa. Não dá certo.
Aí dá 2 semanas aquela confusão, a pessoa liga pedindo para voltar. Dá para você voltar, não? Não é assim que diz, né? Começa com aquela enrolada, né? Você não veio pegar suas coisas aqui, não, né? Aí quando a pessoa chega para pegar as coisas, tem um jantar à luz de vela. Era uma armadilha, né? Era uma arapuca ali que estava sendo aguardada. Mas é porque são as coisas simples. São as coisas básicas. Tem um filme, vamos dizer assim, um filme bem antigo, deve ter mais de 20 anos esse filme. O título é Um Homem de Família. O título do filme. Esse filme vai contar a história de um cidadão que era noivo e ele vai fazer 1 ano de pós-graduação numa universidade top em outro país. Começa o filme, ele noivo, se despedindo da noiva no aeroporto e indo para essa pós-graduação na área de economia. Aí o filme continua 1 ano depois. Ele volta dessa viagem, mas já tinha acabado o noivado. E ele era um altíssimo executivo, um cara assim, que tinha alcançado um patamar elevadíssimo mesmo, milionário. Sendo que ele é extremamente solitário. Ele morava num apartamento na cobertura em Manhattan, em Nova York, sozinho, num lugar assim que dava para uns 3 famílias morar. Sozinho. E aí, o filme começa a esquentar mesmo numa noite de Natal, porque está no escritório, todo mundo, né, querendo sair cedo, para ir para a ceia de Natal com a família, e ele, mas por que vocês estão todos com essa pressa toda, rapaz, não sei o que, o pessoal, não, a gente vai para a ceia de família, ele fica só, ele fica sozinho no Natal, e aí, começa, ele dorme, e ele entra no sonho como se fosse uma realidade, e nesse sonho, na época do noivado, ele continuava noivo e se casava com a mulher. Ele se casava com a mulher que ele era noivo. E aí, ele se vê numa casa assim, de subúrbio, uma casa bem pequena, cheio de filho, um cachorro enorme que bagunça a casa toda, e ele era vendedor de uma loja de pneu, e só levava reclamação do chefe. E ele no sonho, você vê que ele está todo deslocado, e no princípio ele não gosta daquela vida. Ele fica achando que está em algum lugar errado e tal, mas daqui a pouco você vê no meio do filme, ele começa a se acostumar a levar o cachorro para fazer xixi, e começa a se acostumar com a bagunça, e vai ajeitando, e começa a gostar dos filhos se pendurando nele, e começa a se acostumar com tudo aquilo ali, que era uma coisa para a vida real dele, muito simplória. Aí ele começa a se acostumar com as brincadeiras de mau gosto no trabalho dele, ele como vendedor de pneu. E aí o filme vai desenrolando até que ele volta do sonho, na sua cobertura, na noite de Natal sozinho. E ele começa a ter uma apreensão absurda, com a necessidade absurda de voltar no tempo e viver aquela vida super simples, diferente do que ele estava vivendo na realidade, porque ele colocou as suas metas, valores e objetivos de uma forma diferente. Por quê? Porque as coisas simples são as coisas melhores. Por mais que a gente inveje até, por mais que a gente inveje aquele artista da televisão que aparece com aquela vida toda portentosa, e fazendo um parêntese, em Provérbios capítulo 14, versículo 30, vai se dizer assim: a saúde do coração dá vida ao corpo, e a paz do coração dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então seria um sentimento que a gente deveria trabalhar bem, para a gente gerenciá-lo, para ele não tomar conta da gente, porque é uma infantilidade, porque as coisas principais certamente estarão dentro da gente, está tudo dentro da gente já formatadozinho.
E, nesse momento do livro, que a autora espiritual vai trabalhando com essas questões relacionadas à necessidade que a gente tem de abrir a nossa consciência, expandi-la, para a gente compreender o valor das coisas simples, o valor da família, o valor do trabalho, o valor das relações, o valor da afetividade que a gente deve ter nas nossas relações. E aí, nesse ponto do livro, ela faz várias inserções, mas a partir da questão 695 do Livro dos Espíritos, que vai tratar sobre o casamento, até a questão 701, quando Kardec indaga a equipe do Espírito Verdade a questão da mono e da poligamia, e o Espírito Verdade vai dizer que na poligamia não há possibilidade de uma troca de afeto verdadeira, porque você não tem como se dividir para tantas pessoas. E é nisso onde se instalam os processos obsessivos graves ligados à questão da sexualidade. E aí, nesse ponto do livro, vai começando a trabalhar a autora a questão da solução dos problemas. Então, na parte inicial, até o terço médio do livro, ela vai tratando das questões dos problemas. Ela vai descrevendo onde estão a origem, a gênese de todos os problemas relacionados à esfera obsessiva, relacionando-se à questão da sexualidade. No terço final, ela vai apresentando as soluções, porque é muito desconfortável quando a gente apresenta um bocado de problema, mas e a solução para isso? É qual? E aí, ela vai colocar, mas de forma muito consistente, a questão da solução para esses problemas. A questão da reforma íntima, e a gente vai ver a mudança na vida de um dos personagens que é incrível, mas é extremamente possível, extremamente real, porque a gente vê nisso todos os dias acontecendo. A reforma íntima, que é a mudança do nosso paradigma pessoal, porque muitas vezes a gente espera que o mundo todo se modifique, mas na verdade a gente é que tem que modificar o nosso mundo interior. A gente fica esperando que o companheiro, que a companheira, dentro de casa, ou no trabalho, ou na família, mudem os seus comportamentos, quando somos nós que temos que mudar. Porque o mundo que a gente vê é o mundo que a gente cria. É um mundo que a gente vai formatando para a gente. Então, à medida que a gente abre a nossa perspectiva do olhar com as lentes coloridas do amor, todas as coisas ao nosso redor, elas melhoram instantaneamente. Inclusive, aquelas pessoas de trato difícil, porque a gente já não se incomoda tanto com elas. Porque a gente só se incomoda com o que a gente geralmente tem também. É uma questão de sintonia. Então, ela vai apresentando todas essas possibilidades, apesar das consequências dos atos que provocamos, a gente, infelizmente não, pela justiça de Deus, a gente tem que arcar com as consequências, e é inevitável, mas a gente vai encará-los com um suporte, com uma sustentação que é dada exatamente pelo conhecimento e pela execução de uma série de etapas que a gente vai descrever a partir de agora. A primeira delas é a gente ter sempre esperança que as coisas vão melhorar. A gente não pode deixar a única coisa que não saiu da caixinha de Pandora, segundo a mitologia grega, foi exatamente a esperança. A esperança, ela tem que sempre ser muito vívida na nossa vida. Tem uma história do momento espírita que me toca muito. Um indivíduo sai de casa para o trabalho, muita gente dentro da casa dele, todo mundo passando fome. Ele leva o filho de 6 anos de idade com ele, porque já estava muita gente já sofrendo e chorando de fome dentro de casa. Ele leva e ele sai procurando emprego, e nada de encontrar emprego, e nada de encontrar. Em determinado momento, já em determinado avançar do dia, um menino de 6 anos começa a chorar de fome. Começa a chorar, dizendo: pai, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome. Você imagina um pai escutando uma coisa dessa de um filho? Aí eles vão passando na rua, em frente a uma padaria, aquele cheirinho daquelas massas, né, bem atrativas, e o menino começa a chorar de fome.
E o pai começa a ficar desesperado, porque estava com muita fome também, mas o filho chorando, e ele decide que vai entrar na padaria para pedir. Diz ao menino, fica aqui do lado de fora. Que ele pensava, vai que eu entro lá e se eu sou escorraçado, não quero passar por uma humilhação dessa na frente do meu filho. Deixa o menino na frente da padaria e entra. Chega lá no balcão, estava o dono da padaria, ele começa a explicar, moço, a minha condição está muito difícil. Muitos dias que ninguém na minha casa come nada. Meu filho está ali chorando de fome do lado de fora da padaria, e eu queria pedir ao senhor que desse qualquer coisa, um pão para ele comer. E depois o senhor manda fazer qualquer coisa aqui que eu vou lavar prato, fazer qualquer coisa que o senhor mandar. O cidadão estica o pescoço, olha a criança do lado de fora, olha para ele naquela condição e diz, chama o seu filho. Ele vai lá, traz a criança, ele fala para a esposa que estava dentro, trazer 2 pratos, PF, prato feito, arroz, feijão, bife e ovo, um prato para cada um. Pode sentar ali e vocês vão comer. O menino se agarra com um prato que estava parecendo que estava agarrando com um tesouro. O maior tesouro da vida dele. Isso é real, viu? Isso é real. O pai começa a comer, quando ele começa a comer, o pai não aguenta e começa a chorar, porque começa a se lembrar que em casa estava a esposa e os filhos, os outros também morrendo de fome. E ele começou a sentir o drama de estar ali comendo enquanto os outros estavam em necessidade, tanto quanto ele. E ele começa a chorar. O dono chega, ainda brinca com ele, faz fulaninha com a mulher. A comida deve estar muito ruim, porque o cidadão aqui está chorando. O cidadão toca no ombro do rapaz, ainda bastante, vamos dizer assim, emocionado. Diz, quando você almoce tranquilo, quando você acabar, a gente vai conversar ali nos fundos da padaria. Eles acabaram a refeição. Ele chamou o rapaz e foi para o fundo da padaria. Disse, olha, qual é a sua condição? Ele saiu descrevendo, eu estou 2 anos desempregado, eu não tenho capacitação em nada, eu não sei nem ler e escrever, não tenho formação de nada, não consigo me colocar em nenhuma situação. Aí foi descrevendo, eu faço aqui, um bico ali, para me virar, mas já faz 2 meses que eu não trabalho em nada e não recebo nada. E a situação da minha casa é calamitosa. O dono lhe ofereceu um trabalho na padaria, serviços gerais. Lhe deu uma cesta básica para ele levar para sua casa e combinou, no outro dia ele está lá. Antes das 5 da manhã ele estava lá, no outro dia seguinte, na porta da padaria. E assim passaram esses anos, ele trabalhando como o melhor funcionário que o senhor Amaro, o dono da padaria, teve durante a vida toda. Até que chegou um dia que abriram vagas para alfabetização de adultos. E o dono da padaria disse, olha, abriu uma escola aí que vai alfabetizar adultos. Eu queria muito que você se matriculasse para poder você aprender as letras. E o Agenor foi emocionado para aprender a ler e escrever já com mais de 40 anos de idade. Aprende a ler e escrever e começa a estudar e começa a se empolgar com o mundo das letras, que em geral a gente tão pouco valoriza, né? E termina depois entrando numa faculdade e se formando em Direito. Vai se tornar uma pessoa que trabalha em prol da humanidade. E muitos anos depois, já com bastante idade, os dois tomando um cafezinho na padaria do seu Amaro e recordando a história do início. Mas se ele desistisse, se ele não tivesse perseverança, se ele não acreditasse nas pessoas, se ele não acreditasse na humanidade, e se o outro também não acreditasse,
no potencial e na possibilidade, como é que seria? Essa história não teria sido construída. Então, quantas e tantas histórias acontecem assim, mas que não recebem os noticiários, não aparecem nos noticiários, porque a gente geralmente está sintonizado sempre com as coisas que são de péssima qualidade. As coisas boas a gente não sintoniza. As coisas boas raramente a gente compartilha. E no final do livro ela vai tomar essa tônica toda, da esperança, da mudança, da reforma íntima, da mudança do paradigma interior e do alcance da paz, da harmonia, do amor dentro de cada um de nós e da gente irradiando para o mundo. Então a proposta toda dessa obra, que vai passeando por vários pontos, principalmente do Livro dos Espíritos, é de trazer todas aquelas informações no campo objetivo da nossa vida. E como é que a gente faz para aplicar cada uma dessas coisas no nosso dia a dia, na nossa rotina. Porque a maior dificuldade que a gente tem não é do entendimento, não é da compreensão do que está lá, mas da aplicação daquilo ali na nossa rotina. Porque ou a gente acha que está muito distante da gente, ou por preguiça, muitas vezes porque má vontade, muitas vezes porque a gente não experimentou. Porque sempre que a gente experimenta as coisas boas, a gente dificilmente vai deixar de estar querendo vivenciar aquelas coisas que são para a gente de elevada ordem. Então, o livro ele tem um conteúdo que é bastante doutrinário, atualíssimo. Acredito eu que, pelo menos pelo retorno, a devolutiva que a gente está tendo, é de que auxilia muito no campo da própria vivência de cada um de nós no dia a dia, sejamos casados ou solteiros, não interessa, porque a mensagem ela é universal, porque ela recai sobre as dificuldades que a gente ainda tem de gerenciar as potencialidades que a gente possui. Então, meu tempo acabou já. Vai cantar? Então, a gente, eu de mim mesmo posso dizer que me senti extremamente surpreso com todas as informações que vieram no livro. Eu só vim me dar conta quando eu tive que ler para entregar à editora, porque o romance, as tramas todas que são elaboradas, são muito elucidativas para a gente, são muito significativas, que tocam muito profundamente. Todo mundo que lê diz, eu me enxerguei em personagem tal, eu me enxerguei em outro personagem, porque ela é muito próxima da nossa realidade. Não é aquele romance de uma coisa que está longe da gente. É um romance que, infelizmente, vamos dizer assim, pela quantidade de problemáticas que surgem ao longo do livro, infelizmente, está muito próximo, está dentro da gente. Mas, na parte final do livro, ela vai mostrar, ela vai descrever como é que se soluciona, como se resolve todas essas questões. A sexualidade é um campo de energia necessária para a manutenção da nossa espécie, não é coisa de outro mundo, não é pecado, não é proibido, mas a gente tem que ter isso na mente da gente com muita responsabilidade, muito compromisso, sabendo sempre que do outro lado tem uma outra pessoa, tem uma outra criatura, um outro ser humano que espera algo de nós. As pessoas não são objetos, então a gente é responsável pelas pessoas que a gente cativa, a gente é responsável pelas pessoas que a gente atrai para o nosso campo pessoal e, visando isso, vislumbrando isso, a gente tem que ter mais compromisso na forma com a qual a gente lida todas essas questões ligadas à nossa própria sexualidade.
respeitando e amando todas as criaturas e se comportando como a gente gostaria de que as pessoas se comportassem com a gente. Então, a mensagem do livro, eu sou suspeito a falar, mas as pessoas todas que estão lendo, o próprio João que está fazendo aí todo o trabalho aí de palestras e seminários sobre o livro, e o que a gente está recebendo de retorno é realmente muito gratificante para a gente, já que para fazer o livro, para psicografar o livro, a gente ocupa algum tempo e a gente fica sempre naquela expectativa de que aquilo seja útil para alguém. E como a gente tem recebido todas essas devolutivas, a gente se sente muito gratificado pela oportunidade que a gente teve, dada pela espiritualidade, de trazer a lume essas informações. Então, quem não leu ainda, leia, porque seguramente, quando acabar, vocês estarão, talvez, um pouco diferentes de quando começaram a leitura da obra. Desejo a todos vocês muita paz, muita luz,